405 milhas por amor, né? E de onde veio isso? Davi nasceu em 2014. Os profissionais da saúde entendem que são quase 16 anos, quase 11 anos, 12 anos, né, atrás. Para a medicina é um tempo muito expressivo, porque muita coisa se atualiza nesse tempo. Davi nasceu saudável, teve um bom acompanhamento no pré-natal, foi muito esperado, foi muito planejado. Eu e a mãe dele, se a voz embargar, não repare. Eu e a Tamara, minha esposa, a gente está junto desde 99, então a gente namorou bastante tempo, a gente construiu uma relação muito longa e planejamos, depois do casamento, ter o Davi. Davi veio uma criança super saudável, com bom apigar, teve um acompanhamento pelo pediatra muito rigoroso, e muito rigoroso também por nós familiares, né, tanto minha esposa como eu. A gente acompanhava todos os marcos do desenvolvimento do Davi. E a partir do 4º mês, eu vou deixar essa página, depois vai voltar, tá, para vocês acompanharem. E depois do... Vamos? Tá. Então, depois do nascimento de Davi, aos 4 meses de vida, 3 para 4 meses, a gente começou a acompanhar, perceber que algumas coisas não estavam acontecendo, e ganhos que ele havia tido haviam retroagido, né? Então, ele regrediu um pouquinho, deixou de pegar os pés, deixou na foto que a gente vê bem, né? Deixou de fazer algumas coisas que o bebê na idade dele faria. O Davi já não sentava, não segurava o pescoço, tinha as mãos mais fechadinhas, os braços mais rígidos, e a gente começou, logo no início, a apresentar para o pediatra que alguma coisa estava acontecendo. Nós não éramos técnicos, era nosso primeiro filho, não sabíamos sequer sabíamos do exame do pezinho, né? A gente fez o exame do pezinho, mas a gente não tinha ideia da importância disso. Então, aos 5 meses, depois de apontar muito ao pediatra algumas questões que estavam acontecendo, nessa consulta de 5 meses, ele falou para a gente que o Davi havia nascido com um perímetro cefálico muito próximo do limite da curva, e que no 3º mês ele haveria ultrapassado a curva, mas que no 4º mês o perímetro cefálico voltou para dentro da curva. Então, que nada apontava alguma anomalia. Mas que no 5º mês, que era o mês que a gente mais reclamou com ele, que a gente foi, infelizmente, maltratado por esse pediatra, ele sinalizou que talvez o Davi tivesse uma hidrocefalia. Então, é como se o mundo tivesse aberto um buraco e a gente tivesse caído nele sem achar o fundo. Como se a gente tivesse caído e sem finalizar. A gente precisava de um neuropediatra para ontem, e quem sabe, quem tem filho sabe que isso é bem difícil encontrar, né? A gente conseguiu encontrar porque a secretária do pediatra sentiu na ligação, na época o WhatsApp era pouco utilizado, sentiu o desespero e conseguiu um encaixe para o dia seguinte. E a gente esteve no pediatra, e o pediatra pediu uma tomografia com sedação. Deixa eu ver, deixa eu botar isso aqui, não vou botar para... E aí a gente revirou o Brasil inteiro para encontrar uma tomografia com sedação para um bebê de 5 meses de vida, o que é muito difícil. Ainda é difícil. E liguei para a Bahia, para todos os estados que vocês pudessem imaginar que eu tivesse encontrado no Google daquela época, uma clínica ou algum lugar que fizesse aquele teste, aquele exame. E um amigo meu que mora em Petrópolis falou assim: Paulinho, você já tentou na clínica Santa Teresa em Petrópolis? Eu acho que lá pode fazer. E eu liguei, estava aqui do meu lado, eu liguei para lá,
a enfermeira que me atendeu falou que, olha, a gente não faz o exame, porém, não faz com sedação, porque um bebê tem todos os riscos, né, que esse exame possa carregar. Mas traz ele bem cedinho, sem alimentá-lo. Chegando aqui, a gente vai oferecer o mamar a ele, e quando ele mamar, a gente vai fazer, eu faço o exame nele no seu colo ali, em 1 minuto, é bem rápido. E aí a gente assim fez, conseguimos fazer o exame, conseguimos pegar o resultado. O tempo total entre a primeira consulta no neuropediatra e a consulta de retorno já com laudo foram 7 dias, para vocês verem como a gente estava. E o pediatra analisou o Davi era um bebezão, o Davi nasceu com 53,5, muito grande, um bebezão. Com 53, não lembro o peso exato, era 4,350, se eu não me engano. A Tamara não está aqui para me ajudar, mas era mais ou menos isso. Então era um bebezão e o neuropediatra havia sugerido que eu levasse álbuns de família para ele conseguir olhar os outros bebês, eu, meu irmão. E o meu irmão era um bebezão igual o Davi. Eu não sou. Não sou até agora. E o meu irmão, uma foto dele que foi uma armadilha para o neuro e para todo mundo. Em uma foto do meu irmão, ele bebê, minha tia colocou ele sentado no móvel, na década de 75, tá, gente? Sentado no móvel e segurou ele atrás, se escondendo. Então você vê a beirinha dos dedos da minha tia segurando meu irmão por trás. E o neuropediatra entendeu que, não, isso é comum na sua família, só um bebê grande que vai ter o tempo dele. Deu alta para o Davi, compramos uma viagem, fomos comemorar em Salvador 10 dias depois. E chegamos na quinta-feira de noite, na sexta-feira passamos bem, mas o Davi com as mesmas características que a gente já não conseguia enxergar mais, porque o neuropediatra havia dado alta para ele. No sábado, o Davi teve um choro, no domingo um choro com uma febre de 41 graus, de repente. E a gente correu com ele para emergência, a médica falou, não, é só uma garganta que vai melhorar, né, filho? E a gente correu para voar de volta para o Rio. O Davi, a febre dele foi lá em cima novamente. Voltamos a um outro hospital maior. A médica solicitou um monte de exames que a gente não podia fazer, porque viajávamos para o Rio. Então pedimos para ela que hidratasse e desse antitérmico e voamos para o Rio. O Davi passou a madrugada inteira acordada naquele dia. E com um choro que não parava, era um choro inconsolável. E a gente correu, porque a Tamara queria levá-lo para o Hospital da Lagoa, ela achava que era alguma coisa neurológica. Ela não sabia explicar o que, mas ela acreditava que fosse algo neurológico. E quando a gente estava indo para o Hospital da Lagoa, passamos em frente ao Hospital Quinta Dó, e ela olhou e falou, Paulinho, entra aqui mesmo. E entrei no Quinta Dó, em segundos o Davi... o Davi estava ligado em muitos fios, ele era um bebezinho, e uma equipe médica ao redor dele, e chamaram o Dr. Alexandre Fernandes, que é um neuropediatra muito conhecido, excelentíssimo neuropediatra, e o Dr. Alexandre viu as clínicas do Davi, e lembrou de um caso que ele teve 10 anos antes de um outro paciente que não sobreviveu. Seguiu esse caminho e com 7 dias ele conseguiu diagnosticar acidúria glutárica tipo 1. Eu vou explicar essa foto aqui. Começamos a tratar com a médica que recomendaram, que dizia saber cuidar de GA1, e há 10 anos atrás se sabia muito pouco sobre GA1 no Brasil e no mundo, porque a gente pesquisamos de todos os lugares que vocês possam imaginar. E o quadro do Davi, ele foi se agravando, Davi internou com 9 quilos e ele chegou a 6 quilos, precisou fazer 2 transfusões de sangue e começaram a surgir uma vermelhidão no corpinho inteiro dele. E deixa eu ver onde é o laser.
E de repente começaram a abrir feridas, como no couro cabeludo, nas orelhas, o períneo ficou em carne viva. Vocês podem ver aqui, eu tampei o peruzinho dele. Os braços, a boca, ele ficou com muitas feridas. E isso não foi uma semana, foram pelo menos 2 meses com essas feridas. E certo, essa foto aqui, ó, era a única foto porque eu tirava foto dele o tempo inteiro. Ercinho, ele e a minha cama no hospital eram juntas, a gente dormia agarrado. E esse era a única foto que eu conseguia tirar dele para postar na internet, para compartilhar, porque era a parte que só tinha essa feridinha na boca aqui. Era a única parte do Davi que não apresentava feridas. Então tinha uma equipe médica imensa tentando descobrir o que o Davi tinha. Tinham médicos do Fundão, tinham médicos do Quinta Dó, que não temos o que falar do Quinta Dó, é o hospital do nosso coração, é o hospital que atende o Davi sempre. A gente entende que há 10 anos atrás é um tempo muito grande para a medicina, muito grande. E que pouco material se encontrava na internet sobre aciduria glotárica tipo 1. Em que consiste a aciduria glotárica? Quem teve ontem aqui assistindo a palestra da doutora Bruna Barros, entendeu um pouquinho. O indivíduo com GA1, ele não tem uma enzima que quebra dois aminoácidos de toda a proteína, que é a lisina e o triptofano. Esses ácidos, quando consumidos por uma criança com GA1, esses aminoácidos, eles acabam se acumulando e viram um ácido. O ácido glutárico, que para uma criança com GA1 é muito prejudicial. Esse ácido é uma concentração de pelo menos 100 vezes. Ele aumenta o perímetro cefálico, então explica um pouquinho daquele perímetro cefálico que o Davi apresentou, né, que ultrapassou a curva. E com essa concentração de pelo menos 100 vezes, ele consegue penetrar no núcleo da base e mata as células do núcleo da base. Então a criança perde todo o controle muscular do corpo, perde toda a... Tamara, cadê você? Pega o Davi aqui pra mim, por favor. Pega aqui. Começa a ter uma briga interna de músculo com músculo, o que causa muita dor. E quando o Davi chegou no Quinta Dó, a médica achou que ele tivesse com uma convulsão. Então o Davi fez punção lombar para saber se não tinha meningite. O Davi, pode pôr ele aqui, Mariana, que ele senta do lado dele, ele vai ficar bem. O Davi fez todos os exames antes de detectar a aciduria glutárica. É você, filha. Então a gente começou uma corrida contra o tempo, porque o Davi, como a doutora falou, ele tinha portas para entrada de bactérias, de fungos, e dentro de um hospital internado há 3 meses e meio, poderia ter uma sepse e não conseguir sobreviver. E aí um ponto importante foi que a doutora falou aqui, sobre a doença epidermólise bulhosa. Essa doença acabou salvando a vida do Davi, porque quando o Davi estava naquele outro estágio, um médico achou que o Davi tivesse, além da aciduria glutárica, epidermólise bulhosa. E aí a doutora Elza Alencar, que é pediatra do Quinta Dó, entrou no quarto junto com a doutora Bruna Barros, que na época era residente de nutrologia, e a gente já havia conseguido encontrar esse médico aqui. Eu não sei se todos conhecem, mas esse é o Dr. Kevin Strauss. Ele é médico diretor da Clinic for Special Children na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E quando a gente estava nessa loucura, tentando encontrar uma saída para o Davi, porque o Davi estava à beira da morte, eu disparei muitos e-mails. Um foi para a Alemanha e me responderam, um foi para Portugal e me responderam, e um foi para São Paulo. Em São Paulo, a moça me ligou e falou: olha, meu filho não tem GA1, mas a minha cunhada está no Havaí, a filha dela nasceu lá, ela é brasileira, ela estava a passeio e o exame do pezinho de lá detectou que ela tinha aciduria glutárica tipo 1. E lá tem um centro de excelência,
que é a Clinic for Special Children. Esse prédio aqui, eu deveria ter trocado e não troquei a foto, já não é mais. Eles trocaram, estão num prédio maravilhoso, acho que pelo menos 10 vezes maior que esse prédio. E aí essa moça ligou para a cunhada, que ligou para a gente e explicou tudo aquilo, desmistificou tudo aquilo que a gente ouviu pela medicina brasileira, né? Que o Davi, na época, a expectativa de vida quando se procurava, e o Davi soube disso só há 2 semanas, no Dia dos Pais, quando a gente gravou um podcast com o Denis Queiroz, a expectativa de vida para uma criança com acidoria glotárica era 14 anos. E aí a gente conseguiu saber que com um tratamento correto, né, filha? O Davi viveria como qualquer outra pessoa. Então conseguimos achar uma solução, e uma amiga nossa conseguia falar com o Dr. Kevin, ela morava na Alabama, então ela sempre foi muito minha amiga, foi uma das que perceberam que as fotos do Davi haviam sumido das redes sociais, e ela me ligou para saber o que tinha acontecido. E a gente começou a luta porque a gente precisava tirar visto, precisava comprar passagem, arrumar hospedagem e para poder viajar para Pensilvânia. Os médicos do Quintador achavam que eu e a mãe dele éramos 2 loucos, porque a gente falava com os médicos americanos, a gente trocava e-mail com eles não acreditavam na gente. E quando quando a doutora Elza e a doutora Bruna entraram em contato chegaram no quarto que a gente estava internado e fizeram contato com o Dr. Kevin, entenderam o que precisava ser feito e fizeram com o Davi, desse dia até o dia da alta foram 15 dias. O Davi havia ficado 3 meses e meio internado sem nenhuma necessidade. Mas, novamente, entendemos que há 10 anos atrás pouquíssimas informações existiam na internet, e a gente procurou, porque eu trabalho com compras, eu sou comprador de uma empresa de óleo e gás, então a gente compra e contrata coisas no mundo inteiro, então eu tenho certeza que a gente procurou bastante, inclusive encontramos o Dr. Kevin. E nem convencemos, eu já tinha perguntado a mais de 50 médicos se vocês não querem ir com a gente, o Dr. Kevin dá treinamento, ele não vai cobrar nada, você só vai gastar sua passagem e hospedagem, e ninguém quis, mas a doutora Bruna quis. A doutora Bruna aceitou ir com a gente, ela viajou aos Estados Unidos, ficou pela clínica 1 semana, e ela tem o contato deles até hoje. A cada vez que a gente viaja, ela está na consulta online ou manda uma carta. De alguma forma, ela está na consulta. Virou a pessoa que mais se especializou em aciduria glutárica, em síndrome de xarope de bordo. Hoje ela trabalha no IPPMG, no Fundão, com doença metabólica rara, que é o tipo de doença do Davi. E aí a gente descobriu que o Dr. Kevin havia desenvolvido uma fórmula, porque no Brasil o que o governo daria seria o GAC-Med B+, que custava na época R$ 1.790 em 2014, e hoje custa aproximadamente R$ 3.000 cada lata. Cada latinha dessa aqui de 454 gramas custa R$ 3.000. O Davi usa pelo menos 10 latas por mês. Mas de outras. Oi? Mas de outras, explica que não é a que custa 2.000. Só que não é do GAC-Med. Então a gente descobriu que o Dr. Kevin desenvolveu essa fórmula, que para a idade de criança pequenininha, bebê, é o Glutarade Júnior. E conforme vai passando a idade, muda a fórmula para o Glutarade Essentials. E aí, a cada vez que a gente viaja, a gente vem assim, ó, com mais de 100 latas de fórmula dentro das malas. Na alfândega do Rio de Janeiro, as nossas malas já não saem, já vão direto para a Polícia Federal. E a gente vai lá, explica para a Polícia Federal, que manda a gente para a Anvisa, que a gente explica para a Anvisa, e eles liberam, graças a Deus até hoje liberaram. Na de São Paulo está mais tranquilo. Essa é a foto de agosto do ano passado, que a gente veio com 170 latas. Foram 8 malas grandes, 3 malas pequenas.
um equipamento, um stand, a Renata está aqui, pode falar melhor, que é o Parapódio, que a gente ganha lá do Hospital Nemours, em Delaware. 3 crianças, leite, enfim, tinham 170 latas de fórmula aí dentro, mais a L-carnitina e os equipamentos. E aí a gente começou a militar pelo exame do pezinho. Por quê? Quando essa mãe que estava no Havaí ligou pra gente, a filha dela, que tinha acidura glutárica, passou correndo atrás da câmera. E a gente falou, mas a sua filha tem acidura glutárica, por que ela está correndo? Então, se fosse descoberto precocemente, aí por isso que eu perguntei à doutora sobre a amniocentese, que o exame do pezinho também consegue, né? Você faz o tratamento e após o 3º ano de vida, que é o período que as crianças têm o maior risco de ter a crise metabólica, ou por alguma infecção, a doutora Bruno disse isso ontem, ou por alguma outra doencinha que puder pegar na criança, né, um momento de maior tensão, mas com o tratamento correto, o risco da criança é quase 0. Né? A gente teve o Davi, depois de 8 anos, a gente teve mais 2 criancinhas. Traz aí pra cá. É que ele queria ver. A gente teve mais 2 bebês, que é a Cel, que tem agora 4 anos, e a Betina, que está com 2 anos. Nelas 2 a gente fez a amniocentese, a doutora está corretíssima no mas a gente descobriu que a Cel carrega o gene, então a gente se preocupa com ela no futuro, mas a Betina não carrega. Ela está liberada para... Fica com ele aqui também. Então a gente tem o 3-2-1 lá em casa. A gente nem quis arriscar muito quarto, a gente até pensou, porque para o Davi seria bom ter mais um filho. Mas a gente tem medo da roleta girar de novo e a gente ter uma outra criança. Tudo bem que hoje em dia a gente conhece o caminho e seria mais tranquilo. Mas a gente começou a militar no exame do pezinho, porque a gente queria, e foi consenso entre eu e a minha esposa, de que essa história não poderia parar no Davi. Outras famílias precisavam se beneficiar daquilo que nem o Davi teve a oportunidade. Gente, eu sou muito chorão. Falando do Davi, então, é demais. Essa, para quem não conhece, é a doutora Bruna. Hoje ela virou referência no país inteiro. Ela atende crianças com acidura glutárica no país inteiro. A gente tem cerca de 50 crianças, né, Tamara? Com acidura glutárica. A gente tem um grupo no WhatsApp. E a doutora Bruna revolucionou a vida dessas crianças. A gente, desde o início, autorizou que ela divulgasse todos os documentos do Davi, todas as informações do Davi, que estava só o rostinho dele para não expor, mas que ela tinha autorização para divulgar isso para outros médicos, para que essas crianças que nascessem com acidura glutárica tivessem um pouco mais de chance. Porque eu sei que se caísse na mão dela, ela pediria um exame do pezinho super ampliado, mesmo não tendo público. O Davi, quando nasceu, e eu esqueci de falar isso, o Davi fez o exame particular, o teste do pezinho particular, que na época pegava 30 doenças. O exame do SUS pegava 6 doenças e a gente fez o ampliado, porque o ampliado era o máximo que tinha, fizemos o particular, porque era o máximo que o médico pedia naquela época. Pouquíssimo se falava sobre doenças raras, porque poucos diagnósticos existiam sobre doenças raras. Mas não existiam doenças raras? Existiam. Infelizmente, com diagnóstico errado. E aí a gente conseguiu fazer militar, né? Para que o exame do pezinho fosse ampliado, e a doença do Davi, que a gente já tem um protocolo de tratamento, a doutora Bruno divulgou amplamente a carta de emergência da doença do Davi, para que essas crianças tivessem oportunidade melhor do que o Davi teve. E a gente foi para o Maracanã, essa outra foto aqui, deixa eu ver se volta.
Essa outra foto aqui, ó, foi no Fla-Flu, no dia 17, em 2017, no Maracanã. Era Dia das Crianças, a gente levou essa faixa que tinha pelo menos uns 15 metros. E ela ficou estendida lá no campo antes do jogo. Quando começou o jogo, ela saiu e depois no intervalo voltou. Então a gente divulgou para que as coisas acontecessem, para que o governo tivesse a decência de incluir essas doenças no exame do pezinho. E aí o Davi foi mais à frente, né? Quando veio a pandemia da Covid-19, meu irmão morreu com Covid. E a gente tinha muito medo que ou eu morresse ou que o Davi também morresse com acidura glutârica, que a gente ficou 2 anos dentro de casa. Sem sair, né, filho? E quando abriu a vacinação para a idade do Davi, a gente já tinha tomado, eu e a mãe. A gente correu para o Daniel Sorange, que é um amigo nosso, que era o secretário municipal de saúde, né? Ele concorre a um cargo político agora. Porque a gente queria vacinar o Davi e salvar a vida do Davi. E aí foi o segundo dia mais feliz das nossas vidas, porque o primeiro foi quando o Davi nasceu, o segundo foi quando ele tomou a vacina da Covid. Então o Davi foi a primeira criança com deficiência e com doença rara a vacinar contra a Covid no Rio de Janeiro. Aí o artista ganhou a capa do Globo aqui, ó. O pai, a criança toma vacina, mas o título vai pro pai que chora. E como está o Davi atualmente? O Davi é a criança mais feliz do mundo. Participa de tudo. As crianças falam que eu sou o melhor amigo do Davi, mas sou delas também, elas sabem. A gente participa dos eventos junto com a Andréia. A Andréia a gente conheceu através do Daniel Sorange. Esse congresso também veio com um pouquinho do apoio dele ali no início. Ele falou no nosso ouvido sobre essa... que a gente teve a ideia e ele deu o braço pra gente para que acontecesse, e aí trouxe a Andréia, que é nossa amiga já há alguns anos. Quem quiser seguir o Davi, eu fiz uma abreviação aqui da vida dele, mas só para finalizar, a gente conseguiu com que o governo inserisse a doença no exame do pezinho. A gente fez parte desse movimento. A gente trouxe um protocolo para o tratamento da doença do Davi aqui no Brasil. A gente levou uma médica para lá, uma médica louca igual os pais, porque alguém dá ouvido para pai, a doutora ali pode me falar, a gente é muito doido. Ela ouviu a gente, é um ponto muito importante para quem for da saúde, ouvir os pais, porque os pais às vezes deliram, mas o delírio às vezes real. Tem base, né? Tem base jurídica, base da medicina, base da ciência. Ela foi com a gente para lá, ela fez uma prova, ela trabalha hoje com crianças com doença metabólica no Hospital do Fundão, e ela fez 5 diagnósticos precoces de crianças aqui do Rio de Janeiro. 5 crianças, ela falou 4 ontem, mas são 5. É que uma está fechando o diagnóstico. Uma está fechando o diagnóstico. São 5 crianças, 5 famílias que não passarão pelos impactos que o Davi passou, que a nossa família passa. Tudo isso que a gente fez, faríamos tudo de novo hoje. O Davi é uma criança, para mim, nasceu com um propósito maravilhoso. É tudo muito difícil, família, não é fácil atravessar com mala, viajar horas, passar horas dentro do avião viajando com bebês, porque quando as bebês nasceram, elas precisavam viajar com a gente, porque a gente tinha consulta marcada, e o Davi precisava passar pela consulta. Viajar com um bebê do tamanho, com um bebezinho, né, como o Davi já foi um dia, não é fácil. Voltar com 170 latas de leite, e a Tamara cuida das crianças, e eu fico subindo e descendo do aeroporto para trazer as malas. O guichê fecha com a gente, porque a gente fica horas no guichê fazendo check-in. E é um desespero completo. E tudo isso não tem um centavo que o governo dê pra gente. A gente paga tudo sozinho, a gente faz rifa.
A gente empenha os nossos salários, tudo que a gente ganha é para cuidar do Davi. E não tem um pingo de arrependimento nisso, porque com tudo isso que a gente fez, a gente está evitando hoje. 5 famílias não passarão por isso. E os que nascerão não passarão pelo que a gente passou. Obrigado. As palmas é pro Davi. E sigam o Davi. Ele tem muita história no Instagram dele. Obrigado, pessoal. Agora é difícil para eu falar, né? André chora mais que eu, gente. Foi muito divulgado aqui esse congresso. A André falou no início, né? Nasceu muito com a ideia da gente, mas a André que tocou, porque é outra igual a gente, que abraça as causas e vai em frente. E isso dá um resultado muito grande, porque informação divulgada, ela vai alcançar onde precisa alcançar. São médicos que entram aqui, às vezes entram poucos médicos, às vezes entram mais médicos, entram famílias aqui que levam essa informação, e essas informações vão salvando vidas, né? E é muito importante que cada um de vocês aqui seja um multiplicador dessa ideia. Né? Os congressos que a André faz, né? Que a gente está sempre aqui, que seja divulgado para que outras famílias estejam aqui. E quem sabe não vai ser um da nossa família que vai nascer com acidura glutárica. Quem sabe se não é um de nós que vai puxar uma pauta para defender a doença do Gui, né? Então, cada um da gente aqui tem uma função muito importante. Eu sei a responsabilidade que eu carrego junto com meu filho e não abro mão de levar isso. Então, que sejamos replicadores dessa ideia. É isso mesmo, eu acho que assim, foram 2 dias, né, que a gente aprendeu muito aqui. Muitas doenças, né, que eu acho que a maioria aqui nunca tinha ouvido falar. Eu acho muito importante, né, porque todo mundo vai sair daqui, aprendeu sobre doenças raras. Foram 2 dias com muitas palestras assim, muito boas, né, de geneticistas e tudo. Então, eu acho que o Davi nasceu com esse propósito, porque através dele já está salvando muitas vidas, né, de crianças que não vão passar por que ele passou. E assim, vocês têm toda a minha admiração. Eu sempre me emociono, porque assim, a gente que tem filhos com deficiência, a gente só queria ter um tratamento, a gente não queria ter que lutar, né? Você não queria ter que viajar e voltar com 170 latas de leite. Então, assim, a gente precisa... a gente tem essa missão, né? De tentar fazer que as outras crianças que nascem com deficiência tenham um futuro melhor, né? Os pais também. Exato. Então, obrigada, pessoal. Até o ano que vem. Sigam também o Congresso de Doenças Raras, congressos Te Ama, que a gente faz também de autismo, né? Meu filho está aí andando e é autista.